É muito bom você estar em um lugar onde você ama e onde você é amado, amém? E meu coração se alegrou muito no dia que eu cheguei, pelas pessoas que eu vi, pelos abraços que eu dei. Eu quero dizer que eu amo vocês. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números capítulo 11. Essa palavra que nós vamos compartilhar hoje, eu comecei a falar um pouco a respeito do que nós vamos conversar hoje com os líderes nessa semana, mas eu não entrei em detalhes. E é uma palavra que Deus ele tem gerado no meu coração há um tempo. E eu queria que você abrisse seu coração para recebê-la. Na verdade é mais um alerta do Senhor para nós. Amém? Quem já achou aí? Números capítulo 11. E eu queria que antes de nós lermos a palavra, você fechasse seus olhos aí com a sua Bíblia aberta mesmo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. E vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa hora nós colocamos as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua presença, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Jesus, eu creio nas tuas promessas, eu creio nas tuas palavras para nós. Pai, eu quero pedir para que nessa noite o Senhor venha estar falando aos corações dos teus filhos. Jesus falando com verdade, Jesus falando com a palavra que é a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que transforma. Espírito Santo, que não seja eu ou as minhas palavras, mas o Senhor. Que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração. Jesus, que aqui tem apenas terra fértil, Jesus, para receber a tua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus, fala conosco. No nome de Jesus, se você pode, repita comigo, fala comigo, Jesus. No nome de Jesus. Amém? Cadê o Robson? Amém? Todo mundo achou Números 11, 4? A partir do versículo 4, leia comigo. A palavra diz assim: um bando de estrangeiros, colocou ali, né? Vamos ler ali. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, do povo de Israel, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Próximo. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos no Egito, de graça, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina. Pode passar. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Amém? Galera, essa palavra, acredito que alguns já devem ter ouvido falar do maná, alguns já leram isso. Antes de nós conversarmos a respeito do que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero lhe situar no contexto dessa palavra. A Bíblia diz que Deus, o Pentateuco, ele vai falar um pouco sobre isso, que Deus ele tirou o povo de Israel do Egito e ele transportou esse povo através do deserto em direção à terra prometida. Se você não faz ideia do que eu estou falando, leia Êxodo principalmente e os próximos livros que vai falar sobre essa história. Mas o povo de Israel foi a nação escolhida por Deus e eles viviam em escravidão no Egito. E Deus levantou um homem chamado Moisés para pegar essa nação e levar essa nação em direção à terra prometida. E nesse percurso, por muitas vezes o povo de Israel pecou. Por muitas vezes o povo de Israel murmurou. Por muitas vezes o povo de Israel errou contra o Senhor. E devido ao muito pecado do povo de Israel, o Senhor trouxe juízo sobre esse povo. E nenhum dos que saíram, com exceção de Josué e Calebe, nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida.
Todos morreram no deserto, apenas os seus filhos entraram na terra prometida, devido ao pecado deles. Então, esse texto está bem no meio da caminhada do povo de Israel em direção ao Egito. Quem é da Aliança Jovem percebe que eu falo muito sobre o povo de Israel, né? Por quê? Porque esse povo é igual nós, ruim, desobediente. Sabe, quando eu li a primeira vez essa história do povo de Israel, eu olhava para esse povo e eu falava assim: Deus, se eu fosse o Senhor, eu tinha matado todo mundo já. Já tinha acabado, já tinha feito de novo. Podia vir Moisés, podia vir Elias, podia vir quem fosse interceder, eu não tinha acabado. Mas a Bíblia diz que Deus, ele sempre perdoava o povo quando Moisés intercedia. Mas quando eu vinha com esse olhar de julgar o povo, certa vez Deus me lembrou e falou assim: meu filho, tu é igualzinho, como é que tu quer matar o povo? Se fosse por isso, eu já tinha te matado faz tempo também. Ele falou: oh, Deus. E eu comecei a ver que o povo era igual eu, igual a mim. Sabe, muitas vezes nós entramos nessa caminhada e nós erramos, e o Senhor vem com a sua misericórdia, com a sua graça. Mas eu não quero entrar nisso, apenas queria lhe situar nessa história. Então aqui está a nação de Israel no deserto. E a Bíblia diz que, eu leio o versículo 4 de novo: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Como eu lhe disse, muitas vezes o povo de Israel murmurou no deserto, reclamou no deserto. Reclamaram por falta de água, reclamaram por falta de carne, como foi dessa vez. Essa história me fala do momento em que o povo de Israel reclamou porque não tinha carne. Por quê? Porque eles comiam apenas o maná. O maná era o quê? Era a comida dos céus, que o Senhor mandava, descia todas as manhãs, com exceção do sábado, para o povo de Israel se alimentar. Então, determinada vez, o povo de Israel queria comer carne, mas não tinha carne. Então o povo começou a murmurar contra Deus. O povo começou a reclamar, o povo começou a se voltar contra o Senhor. Sabe, e eu não vou ler o texto todo, mas o fim da história é que Deus se irou com o povo, mais uma vez. E Deus falou assim: vocês querem carne? Pois eu vou dar carne para vocês, não para um dia, não para 2, não para 5, mas carne para mais de mês. Vai sair carne pelo nariz de vocês. Não estou mentindo, você pode ler o versículo 20, fala isso, não vamos ler daqui a pouco. Deus disse que ia dar carne para o povo comer até sair pelo nariz, de tanta carne que Deus ia dar, pela reclamação do povo. Sabe? E por muitas vezes eu julguei o povo de Israel, falando: cara, esse povo é muito pecador, esse povo é muito murmurador, esse povo é muito reclamão. Mas dessa vez, eu meditando nesse texto, por muitas vezes eu passei em cima desse texto, achando que era apenas mais uma vez. O povo só reclamou mais uma vez. Mas algo me chamou muita atenção, e até o tema dessa ministração. O tema da ministração é eliminando o estrangeiro. Repita comigo: eliminando o estrangeiro. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4, no início: um bando de estrangeiro que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar. Sabe, quando eu percebi isso aqui, Deus, ele deu um estalo. E Deus, ele começou a ministrar o meu coração a respeito do estrangeiro. Sabe, nós podemos interpretar duas coisas com esse texto. A primeira delas é que esse estrangeiro muitas vezes se refere a uma pessoa mesmo. Aqui se referia a um bando de pessoas que não tinham a mesma visão, um bando de pessoas que não tinham o mesmo propósito, que não andavam em unidade com a nação de Israel. Eram pessoas estrangeiras à nação, elas não sabiam o costume, elas não sabiam os milagres que Deus tinha feito, elas não tinham visto a mão poderosa de Deus retirar o povo de Israel do Egito. Um povo estrangeiro entrou no meio do povo de Israel, e por eles não terem a mesma visão, por eles não estarem o mesmo propósito, por eles não andarem em unidade, aquele povo começou a reclamar porque não tinha carne. E os israelitas, que logo não gostavam de reclamar, viram o povo reclamando e começaram a reclamar também. É verdade, não tem carne, eu quero carne agora. Sabe, Deus, ele deu um estalo na minha mente quando eu comecei a ler isso. Porque muitas vezes nós caminhamos aqui como um corpo, nós caminhamos aqui como uma igreja unida, mas se levanta um estrangeiro no meio do povo, alguém que não tem a mesma visão, alguém que não anda no mesmo propósito, alguém que não está na unidade do corpo, e essa pessoa começa a trazer situações, começam a levantar questões, que muitas vezes vai contaminando o povo. Alguém está me entendendo?
E muitas vezes nós somos contaminados por aquilo que é estrangeiro. Muitas vezes nós somos contaminados por aquilo que é estrangeiro à vontade de Deus, por aquilo que é diferente daquilo que nós somos acostumados a viver. Sabe, muitas vezes nós temos que vigiar para que nós não sejamos estrangeiros, para que nós não sejamos essas pessoas que andam fora da visão. Sabe, talvez você não está entendendo muito o que eu estou falando, mas nessa noite eu quero lhe vacinar contra algumas coisas. Ao decorrer da sua caminhada, você vai encontrar muitas pessoas estrangeiras. A pessoa estrangeira é aquela que vai tentar lhe contaminar, às vezes até sem perceber. E essa contaminação vai gerar muitas coisas na sua vida, então nós vamos falar sobre isso já já. Sabe, mas o que eu acho muito interessante é que a Bíblia começa falando um bando de estrangeiros. Sabe, algo que sempre acontece quando nós falamos sobre alguém que é estrangeiro à vontade de Deus, alguém que é estrangeiro à visão, é que essa pessoa nunca está sozinha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes alguém vai chegar em você e vai chegar e falar assim: Tairine, eu não estou gostando, tu viu o N-Marcos e a Miriam? Meu Deus do céu, agora é só eles que fazem as coisas, agora é oração na segunda, agora tem que dar relatório de sei que dia, agora tem que fazer a célula tudo certinho. Tu viu como é que ele falou comigo? Ah, pois é, ele falou comigo assim, e fulano de tal também, tá chateado porque aconteceu isso, e tem um outro também que tá querendo até sair da igreja. Sabe, sempre que tem um estrangeiro, sempre que tem alguém que está fora da visão, ele está junto de outras pessoas que também estão fora. É por isso que eu tenho que ter cuidado para que eu não seja um estrangeiro no meio do povo. Sabe, eu quero lhe dizer que muitas vezes o seu líder, ele vai lhe ferir, o seu pastor vai lhe ferir, porque são homens, a sua líder, a sua pastora. Sabe, e quando eu não vigio, quando eu não me guardo, eu acabo me tornando um estrangeiro, eu acabo saindo da visão, eu acabo saindo do propósito daquilo que Deus tem para mim. Sabe, muitas vezes vão chegar pessoas em vocês para plantar uma contenda ou para gerar uma reclamação em algo, e se nós não vigiarmos, nós vamos dar razão a isso, porque realmente às vezes pode parecer que aquilo tem razão. Realmente o povo estava muito tempo sem comer carne, o povo queria carne, era proteína, o corpo humano precisa de proteína, então é justo a gente pedir carne. Sabe, mas algo acontece quando o povo começa a pedir carne. Algo acontece quando o povo começa a ser contaminado por aquilo que é estrangeiro. Sabe, e a principal coisa que acontece é que o povo começa a desprezar aquilo que é de Deus. O versículo 6 diz assim, isso é o povo de Israel falando: agora estamos definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem, senão esse maná. Eu não sei como você lê esse versículo, mas eu leio esse versículo como um desprezo. O cara fala: não tem mais nada para comer agora, só esse maná. Sabe, o maná era a comida dos céus, era aquilo que Deus havia preparado para o povo de Israel. O povo de Israel iria andar pelo deserto durante 40 anos, eles não precisariam nem fazer esforço para ir atrás de comida. A comida caía todas as manhãs do céu, e era o maná. Mas quando o povo começou a ser contaminado por aquilo que era estrangeiro, eles começaram a se levantar contra aquilo que era a vontade de Deus, e eles começaram a desprezar aquilo que Deus tinha para eles. Ah, esse maná não serve mais não. E é interessante que ele diz assim, ele fala as características do maná. Era como uma semente de coentro e tinha a aparência de uma resina. Isso não é nada atrativo para você comer. Resina, você imaginar um negócio meio... não tem muita graça de você comer. Sabe, muitas vezes a vontade de Deus ela vai ser assim, aos seus olhos ela parece até que não é legal, mas a vontade dela sempre vai ser melhor para nós. Sabe, e nós precisamos entender isso. Quando eu aceito aquilo que é estrangeiro, quando eu aceito aquilo que muitas vezes o inimigo coloca no meu coração, através de pessoas, quando eu começo a aceitar aquilo que é estrangeiro, eu começo a ser contaminado com isso, algumas coisas acontecem. Eu queria ler com você o versículo 19 e 20. Diz assim: entretanto não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, pelo contrário, comereis durante o mês inteiro. Isso é Deus falando. Até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas. Isso porque não colocastes a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus.
murmurando em sua presença e exclamando: por que saímos do Egito? Sabe, essas coisas acontecem quando eu começo a ser contaminado por aquilo que é estrangeiro. A primeira coisa que acontece, Deus ele diz assim: isso vai acontecer porque vocês deixaram de confiar, tiraram a vossa total confiança de Deus. Sabe, a primeira coisa que acontece quando eu começo a ser contaminado é que eu começo a tirar minha confiança de Deus. Eu começo a duvidar da palavra de Deus, eu começo a duvidar daquilo que Ele fala. Ah, mas não foi o Senhor que me mandou ficar nesse lugar? Ah, mas será que Deus está querendo que eu fique aqui ainda, ou se Ele quer que eu saia? Ah, mas será que Deus está realmente querendo que eu faça isso, ou Ele não quer que eu faça? E eu começo a duvidar daquilo que é vontade de Deus. A segunda coisa que Deus diz que acontece é rejeitando o vosso Deus. Assim como eu lhes disse, quando eu começo a ser contaminado, eu começo a rejeitar aquilo que é de Deus. Eu rejeito o maná, eu rejeito a vontade, eu rejeito aquilo que vem do céu. Outra coisa que acontece quando eu começo a ser contaminado com aquilo que é estrangeiro é que eu começo a ver só os problemas. Sabe, quando você é contaminado por alguém que só traz problema, aquela pessoa que quando ela chega perto de você, você já sabe que ela vai: ah, minha vida, misericórdia. Eu tenho uma amiga na faculdade que toda vez que a gente vê ela, já virou até uma frase. Na hora que a gente vê ela é: ai meu Deus. Ela já chega assim, todo lugar que ela chega é: ai meu Deus. Aí é reclamando de faculdade, aí de coisa, aí falando, vai morrer, mas nunca morre. Então assim, aí chega, e muita gente é assim, aquela pessoa que você sabe, quando ela chega em você, quando ela encosta em você, você já sabe que vem coisa ruim. Já sabe que vai falar de alguém, já sabe que vai reclamar da vida, já sabe que vai falar que as coisas estão difíceis. Só eu conheço gente assim. Sabe? E quando nós começamos a ser contaminados por essas pessoas, nós começamos a ficar igual a elas. E nós começamos a ver realmente só os problemas das coisas. Ah não, mas está chato demais. Misericórdia. Olha como é que está esse culto todo bagunçado. Olha a minha célula, meu líder não me manda mensagem, não me liga, não vai atrás de mim. Ah, meu liderado não quer nem saber. Ah, Jesus, olha como é que estão as coisas. Aí você começa a olhar só para os problemas. Ah, mas não vem ninguém. Ah, mas isso é aquilo. Sabe, quando nós começamos a ser contaminados, nós começamos a olhar somente para os problemas. E nós começamos então a murmurar. Foi o que o povo de Israel começou a fazer, a murmurar. E por fim, o versículo 20 termina dizendo assim: e exclamando: por que pois saímos do Egito? Uma das coisas que acontece quando eu começo a ser contaminado é que eu começo a me lembrar da minha antiga vida. A gente estava até conversando ontem na célula, brincando lá, que parece que quando você não é crente as coisas é mais fáceis. Algumas pessoas pensam: ah, mas quando eu não era crente não era assim. Sabe, muitas vezes quando eu começo a dar ouvido para aquilo que é estrangeiro à vontade de Deus, eu começo a pensar que aquilo que o mundo tem para mim às vezes pode até ser melhor do que aquilo que Deus tem. E eu começo a ser enganado por mim mesmo. Eu começo a ser enganado por isso. E às vezes eu começo a ter saudade daquilo que eu já deveria ter deixado. Isso é um dos perigos de eu deixar que aqueles que são estrangeiros me contaminem. Agora nós precisamos ter cuidado para que eu não me torne estrangeiro, para que eu não seja um estrangeiro. Sabe, a palavra diz que o diabo é como um leão que está ao derredor, procurando uma presa, procurando apenas uma brecha, para que ele venha, entre e faça o regaço. Sabe, o diabo ele procura apenas uma brecha na sua vida, para que ele entre. Aí você fala: ai, Marco, Deus o livre, eu sou crente, já aceitei Jesus, já fiz encontro, já fiz CCC, eu sou líder, o diabo não entra em mim de jeito nenhum. Sabe, quem é que acha que o apóstolo Pedro era um cara crente? Pode levantar a mão assim. Para quem não sabe, chegou um momento da vida de Pedro que a sombra do cara curava. O cara andava, os outros vinham na sombra, triscava na sombra, era curado, para você ter uma ideia. Mas determinada vez, ele estava sentado com Jesus. Então Jesus fala assim: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E cada discípulo começa a falar alguma coisa. Aí Pedro, o crente: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: meu filho, muito bem, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi Deus, você teve uma revelação do céu. Não foi você, foi Deus, você está cheio de Deus agora. Aí no próximo texto, isso está, eu acho que em Mateus 16, logo no próximo versículo, a Bíblia nos traz um momento bem sutil de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não, na verdade, Jesus diz assim para Pedro: para trás de mim, Satanás,
Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabe, Pedro, em determinado momento, logo depois da revelação, ele chama Jesus para um canto. Jesus havia dito que Jesus tinha que morrer, que ele tinha que morrer por nós. Pedro chama Jesus: não, Jesus, para com isso, você não precisa morrer não. Isso é, olha, mestre, para que morrer? Aí Jesus: ei, Satanás, sai dele agora. O cara tinha acabado de ter uma revelação de quem Cristo era, e logo no momento depois ele deixou o diabo entrar. Talvez você ache assim: ah, mas eu sou crente, o diabo não entra em mim não. Vacila. Vacila para ver se você não endemonia. Vai, repreende em nome de Jesus. Sabe? E muitas vezes quando eu não vigio, quando eu permito que o diabo ele entre, eu me torno um estrangeiro. Aí minha boca, em vez de sair bênção, sai maldição. Aí eu, em vez de ajuntar, de unir o corpo de Cristo, eu começo a separar. Eu, ao invés de ser bênção na vida de alguém, eu começo a ser apenas desgraça na vida dos outros. Eu, ao invés de ter palavras que consolam, começo a ter palavras que desanimam. Sabe? E quando nós não vigiamos, nós agimos dessa forma, como estrangeiros. Repita comigo: eu não serei estrangeiro, no nome de Jesus. Sabe, muitas vezes nós nos tornamos estrangeiros por sermos contaminados por pessoas que já estão sendo estrangeiras. Revise quem está perto de você. Se hoje você está desanimado, está querendo sair da igreja, não está gostando do seu líder, está achando problema em tudo, reflita em quem está perto de você. Porque talvez você está rodeado de estrangeiro. Talvez você já até se tornou um estrangeiro e nem percebeu. Estrangeiro à vontade de Deus, estrangeiro à visão que o Senhor tem para nós, estrangeiro à unidade no corpo de Cristo. Sabe, talvez você já se contaminou faz tempo. Eu até falei na segunda-feira, conversando com os líderes. A Bíblia nos conta uma história de Jesus e a mulher do fluxo de sangue. Quem aqui já ouviu essa história? Havia uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha um corrimento. E para quem não sabe, de acordo com a lei judaica, por isso é importante você ler o Antigo Testamento. Se você não leu, leia. Mas de acordo com a lei judaica, a mulher, por exemplo, quando a mulher menstruava, aquela mulher ela ficava impura até que acabasse esse período. Se um homem tivesse relação com aquela mulher, aquele homem ficava impuro também, até o final do dia. Se eu tocasse em algo morto, eu ficava impuro até o final do dia. Se eu tocasse em alguém, num animal morto, eu ficava impuro. Sabe, então tinham várias leis que diziam isso. Então eu não poderia fazer isso ou fazer aquilo. E aquela mulher era uma mulher impura. Quem tocasse naquela mulher ficava impuro. E para você ter uma noção das coisas, aquela mulher até para andar ela tinha que se esconder. Porque se ela andasse livremente, o povo se distanciava ou até expunha ela impura diante do povo. Então ninguém queria proximidade, porque todo mundo ia ficar impuro. E fazia mais de 10 anos que ela vivia uma vida de impureza. E a Bíblia diz que ela decidiu, deu a louca nela, ela decidiu enfrentar uma multidão e ir atrás de Jesus. Aí você imagina quanta gente ela contaminou, batendo nos outros lá, e ninguém nem sabia que era ela. E ela seguiu a vida, até que ela conseguiu trocar na orla de Jesus. Ela tocou no manto, nas vestes de Jesus. De acordo com a lei, se aquela mulher me tocasse, eu ficava impuro. Mas quando aquela mulher tocou Jesus, algo mudou. A Bíblia diz que ao invés de Jesus se tornar impuro pela impureza que havia nela, Jesus purificou aquela mulher com a pureza que havia nele. E aquela mulher ela foi curada, porque havia em Jesus uma pureza que transbordava. Sabe, Jesus ele não foi contaminado, ele descontaminou aquela mulher. Sabe, e Jesus ele não fez isso apenas por fazer, ele me ensinou algo naquele momento. Sabe, ele me ensinou que quando alguém contaminado vinha até mim, e ela tentar me tocar com palavras, ela tentar me tocar com alguma coisa para me contaminar, eu preciso descontaminar essa pessoa. Não vou ser eu que vou ser contaminado, eu vou trazer pureza. Tem alguém me entendendo? Sabe, se alguém chega em você e começa a reclamar da vida, você vai ser aquele que fala: ei, não é assim não. Deus tem o melhor para mim. Não é desse jeito não. Se alguém vem em você trazendo más notícias, maledicência, ei, não é assim que as coisas caminham. Nós devemos ser aqueles que purificam o corpo de Cristo, e não aqueles que contaminam o corpo. Sabe,
Mas eu lhe digo algo: se você hoje não está na capacidade de purificar os outros, pelo menos não seja impurificado. E como é que você faz isso? Corte as relações que te trazem impureza. Corte as relações que podem te tornar impuro. Olhe para o seu círculo de amizade hoje. Será essas pessoas que estão ao seu redor, eu digo não só da igreja, para quem não é também, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te levando ao crescimento ou estão te levando ao declínio? Quem são os seus amigos hoje? Talvez você ache que não, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo ele diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe, você acha que, não, eu sou aquele que eu faço só o que eu quero. Mentira, você faz o que as pessoas que estão ao seu redor fazem e você nem percebe que faz isso. Então nós precisamos nos purificar e ser aqueles que purificam. Sabe, talvez o que lhe impurifica não é alguém. Talvez o que lhe torna impuro, talvez o que é estrangeiro na sua vida não é uma pessoa. Talvez o que é estrangeiro na sua vida é o seu pecado. Talvez o que é estrangeiro na sua vida é a imoralidade, a pornografia, é aquele seu namorado, sua namorada. Talvez o que é estrangeiro na sua vida são as suas amizades. Sabe, estrangeiro é tudo aquilo que me distancia, estrangeiro é tudo aquilo que me tira da visão, estrangeiro é tudo aquilo que me afasta da vontade de Deus. Porque aquilo que é estrangeiro vai me afastar. Sabe, talvez o estrangeiro da sua vida é a falta de leitura da Bíblia, a falta de oração. Talvez o estrangeiro da sua vida é seu celular, a Netflix, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, seus contatinhos. Oh, Deus está falando aí, tá vendo? Ninguém está rindo. Deixa Deus falar. Sabe, talvez o estrangeiro da sua vida é aquilo que você menos imagina. Sabe, nós precisamos entender algo. Em 1 Pedro, preste atenção nisso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, a palavra diz assim, Pedro diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a carne. Olha o que Pedro fala: vocês são estrangeiros do mundo. Ou seja, tudo aquilo que é do mundo é estrangeiro para mim. Tem alguém me entendendo? Tudo aquilo que é do mundo é estrangeiro para mim. E Pedro fala: olha, vocês são estrangeiros nesse mundo. Ou seja, o mundo é estrangeiro para vocês. E se vocês vivem aquilo que é do mundo, fazem aquilo que é do mundo, vocês estão permitindo que o estrangeiro os contamine. Ele ainda finaliza falando: peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Sabe, sempre vai haver coisas estrangeiras para tentar nos contaminar e para tentar nos afastar da presença. Você sempre vai enfrentar coisas estrangeiras no seu dia a dia. Às vezes o diabo levanta um estrangeiro aparecer na sua vida, no seu dia. Estava tão bom um dia, vem aquele enviado e fala uma palavra para você e estraga o seu dia. Sabe, talvez é seu celular, você está passando ali o feed do Instagram, vendo os stories, e aí você vê o que não devia. Ou chega o estrangeiro através do direct lá na sua vida. Sabe, nós precisamos eliminar aquilo que é estrangeiro. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, a palavra diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que o amigo do mundo é inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago é claro, ele fala: olha, eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou eu sou um ou eu sou outro. Se eu for amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu for amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu não posso ser contaminado por isso. Tem alguém me entendendo? Sabe, eu nem ia falar sobre isso, mas no versículo que eu carrego comigo, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O início do versículo diz: não vos conformai com esse século. Algumas traduções dizem: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados
pela renovação da vossa mente. Sabe o que Paulo está me falando? Ele está me falando que o mundo ele tem um molde. E muitas vezes o diabo ele traz esse molde, ele tenta nos amoldar. E muitas vezes eu me permito ser moldado por aquilo que o mundo tem para mim. E Paulo diz: ei, não vos amoldeis ao sistema do mundo. Às vezes você vai achando: ah, não, mas isso aqui é normal, isso aqui dá para fazer. Ah, isso aqui eu posso fazer. Aí você vai se amoldando ali ao sistema. Você vai se amoldando o seu evangelho de acordo com aquilo que você quer. Ah, não, eu sirvo a Deus até aqui. Aqui tá bom. A partir daqui é bem assim, Jesus, que faz. Sabe, Paulo ele diz: ei, não vos amoldeis, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Eu preciso deixar aquilo que é estrangeiro. Eu preciso caminhar com aquilo que é de Deus. Porque aquilo que é estrangeiro me distancia. Aquilo que é estrangeiro me contamina. Aleluia, alguém me entendendo? Eu queria que você fosse comigo, estamos quase terminando, para o versículo 21 de Números. Números capítulo 11, versículo 21. Aleluia. Dani chegou? Diz assim: argumentou Moisés. Isso é Moisés falando para Deus. Números 11, versículo 21. Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante o mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Antes nós lemos o 23. Isso aqui é logo depois de Deus falar que daria carne durante um mês. Aí Moisés dá essa resposta: mas será se teria como Deus fazer isso? Será se todos os peixes do mar daria conta de fazer isso? E olha a resposta de Deus. Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Outras traduções, essa aqui, olha como ela diz: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Sabe, aquela contaminação que aqueles estrangeiros trouxeram para o povo de Israel foi tão grande que até o próprio Moisés foi contaminado. Entrou no coração de Moisés uma semente de dúvida, e ele começou a duvidar daquilo que era a palavra de Deus. Ele começou a duvidar daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Deus havia falado. Sabe, Deus dá uma resposta para Moisés que me impactou. Deus disse assim: ei, será se ter-se-ia encurtado o braço do Yahvé? Será se agora o meu braço ele não pode alcançar você? Será se agora o meu braço não consegue fazer isso? Será se agora o meu poder está limitado? Sabe quantas vezes nós agimos como Moisés? Quantas vezes o Senhor ele nos entregou alguma palavra, ou Ele disse para você confiar, e você vem: mas Deus, será se tem como? Será se eu devo fazer mesmo? Mas será, Jesus? E Deus ele disse: será se agora o meu braço está curto? Será se agora eu não consigo fazer? Sabe, que nós aprendamos a não duvidar daquilo que o Senhor nos fala. Sabe, Deus ele tem um tempo novo para cada um de nós. Deus ele tem palavras, Deus ele tem promessas, e Ele já nos entregou. Nós precisamos confiar naquilo que um dia Ele falou. Nós precisamos crer naquilo que Deus um dia disse. Sabe, o Senhor ele é aquele que nunca nos deixa desamparados. Independente do mal que você tenha passado ou que você esteja passando, Ele é aquele que, se Ele disse, Ele cumpre. Sabe, eu queria que nessa hora você baixasse sua cabeça por um instante, e você começasse a pensar em tudo aquilo que tem agido como estrangeiro na sua vida. O que é que tem lhe contaminado atualmente? Talvez você está fraco hoje,
porque você está contaminado. Talvez hoje você está doente, porque onde ele contaminaram, e hoje você está engateando na sua caminhada. Talvez hoje você olha para trás e fala: cara, como eu já fui saudável e hoje eu estou mal. Ah, que saudade desse tempo aqui, onde eu orava mais, onde eu lia mais, onde eu buscava mais. Talvez isso é porque você permitiu, em algum momento, que o estrangeiro lhe tornasse impuro, que o estrangeiro lhe contaminasse.